E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente Baki Rahen, que finalmente saiu o capítulo 36, o dia chegou. Como vocês veem aí a capa, o capítulo 36 se chama Vestido ou Vestimenta, como alguém está vestido, algo relacionado a isso. Devo te lembrar que aqui no canal eu já fiz até música para Baki, então se você quiser dar uma olhada lá para ver se ficou legal, se curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima e no final desse vídeo também um card para você estar acessando, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para essa narração, vamos ver o que aconteceu no capítulo 36, que tá bem interessante. E assim, temos o Tokugawa dando uma pancada na cabeça do narrador da luta, onde até mesmo ele olha para Tokugawa, que está com uma cara não muito agradável. Ele pergunta o que é e Tokugawa com muita raiva fala que naquele momento tudo aquilo sobre a partida ter acabado ele não entendeu, porque se ele lembra muito bem, quem é o trabalho de falar isso, de chamar por isso, é dele. E aí ele diz que não é ele que é o juiz daquela merda. E assim, nesse momento, o cara acaba pedindo perdão, porque sempre é o Tokugawa que diz se alguém perdeu ou não. Mas independente disso, o próprio Piccolo tinha saído da arena, até mesmo a gente vê que ele vai indo embora. Piccolo não deu o seu máximo, mas por algum motivo não quis mais lutar com o Jack. Assim a gente tem o Jack vendo ele ir embora e temos o Tokugawa pedindo para que ele espere, chamando a atenção do Jack. Logo após isso a gente vê que ele se aproxima, até mesmo o próprio narrador começa a gritar, dizendo que Gorokou Tokugawa fez a sua aparição ali, junto com uma companhia incrível, era o Hanayama, onde todos observavam e já começavam a gritar que era o velho Tokugawa que estava ali, e o mestre da briga de rua, o Hanayama. E naquela hora, o que mais temos de interessante é o Tokugawa dizendo: não cabe a você dizer quando uma partida acaba. Ou seja, dizendo que o Piccolo falou aquilo, mas o que dá a entender é que eles estão apenas empatados, porque o Piccolo quer. E assim o Tokugawa olha e fala o seguinte: mas tenho certeza de que não haverá reclamações sobre isso. O Jack ali fica apenas observando, o Tokugawa começa a rir e fala mais um pouquinho dizendo: você está se perguntando por que Hanayama está aqui? E é aí que algumas coisas começam a se deixar claras. Parece que está se movimentando aqui para ter um novo palco de luta, onde vemos que o Jack apenas encara, o Hanayama também encara, e aí o Tokugawa tenta chamar a atenção dos dois e logo em seguida ele diz o seguinte: não precisam se chutarem aqui. E ainda assim as coisas começam a esquentar, as pessoas começam a dizer que Hanayama está indo contra o Jack, vai lutar contra o Jack, as pessoas gritam: nossa, é agora, todos empolgados. E aí Hanayama chama pelo Jack e diz que ele fez um ótimo trabalho. E é aí que vemos que o Tokugawa, apenas perdendo toda aquela empolgação, fala que ele não era um tagarela, já que todo mundo calado ali na situação, principalmente o Jack. E aí Tokugawa continua a falar: o estilo com mordidas de todo o seu núcleo ali, o Goudou. Bem, Hanayama, o que você acha disso? Perguntando para o Hanayama. O Hanayama fica calado por um tempo e assim começa a explicar a Tokugawa que, por favor, não zombasse dele. Ele não tem intenção de comentar sobre como os outros fazem as coisas, como é o estilo de Jack, não importa para ele. E é aí que Tokugawa começa a perguntar: oh, você realmente não tem interesse nem um pouco nas mordidas? E é aí que o Jack interrompe e fala: claro que não. Eu posso dizer apenas pela maneira como ele está vestido. Ele não é corajoso o suficiente. E ele já está ali provocando o Hanayama também. Tokugawa, ao ver aquilo, que é fã de carnificina, de loucura, já começa a rir e ele fala o seguinte: ele não é corajoso o suficiente para uma luta de mordidas? E assim o Jack volta a explicar: aparecendo aqui, vestido assim, alguém tão focado em aparências nunca poderia enfrentar o Goudou. Ou seja, o Jack está plenamente confiante que jamais teria chance do Hanayama vencer.
E assim o Tokugawa começa a sorrir e fala o seguinte: ele com certeza está falando muito. E ao ouvir essa indagação, o Hanayama agora se empolga e começa a dizer: isso serve, Tokugawa. Como que dissesse que aprovava aquela batalha ali. E é aí que vemos o Jack observando e depois dizendo o seguinte: mesmo sem morder, eu estou dizendo que eu venceria. Então ele joga apostando muito mais alto agora, dizendo que é muito mais forte até no normal. E ele ainda diz mais o seguinte: estou dizendo que sem dar uma única mordida em você, eu venceria. E com isso, temos ali o Tokugawa tentando chamar a atenção dele para ele parar. Mas o Hanayama já tinha perdido a paciência, já estava estralando os dedos de raiva. E assim se é dito o seguinte: já chega, Jack. Tem uma tentativa muito pífia de parar o Jack, mas naquela hora já estava tudo perdido. E a gente vê que Hanayama e Jack ficam se encarando. E o mais engraçado aqui é que parece que o Hanayama está muito mais alto do que normal. Parece que até ele cresceu, mesmo o Jack sendo infinitamente maior. E tenho que deixar claro que o desenho está meio estranho, né? A proporção das pernas de Jack, principalmente as coxas, estão bem bizarras. Muita coisa errada aconteceu nesse desenho. Enfim, o fato é que a gente vê que as pessoas começam a ficar bem empolgadas, gritando que eles vão fazer aquilo, que vai ser ali naquele mesmo local, e até mesmo o Jack, olhando para o Hanayama, chama por Tokugawa e começa a falar que a partida é e assim termina. A gente não tem uma confirmação se vai continuar naquele exato momento ou se vai continuar em outro momento, em outro capítulo, em outra história, em outro momento da saga do Jack em si. O fato é que chegamos no final desse capítulo, nesse exato momento. E o que eu tenho que dizer é que foi bem interessante tudo que eu vi aqui. Deixou claro que o Itagaki queria fazer uma coisa e depois voltou atrás. Dá pra ter ideia de que Piccolo ainda é mais forte que o Jack. O Jack pode estar forte, mas não tá tão forte assim, como eu falei lá do vídeo do Piccolo ter desistido ou não. Porque realmente, para provar que o Jack tá muito forte, ele no mínimo tem que ativar o Ultimate do Piccolo e começar a lutar com ele naquela forma. Caso contrário, ele nunca chegou perto de Baki ou nem tão pouco perto do Musashi. Só esses dois conseguiram levar o Piccolo num extremo tão grande que ele teve que usar seu maior trunfo, seu maior poder. Até agora, só esses dois conseguiram. Então, a gente tem um Jack evoluindo ainda e isso faz sentido, né? Até porque a gente agora vai poder ver ele subindo a escadinha. E lutar com o Hanayama agora, por mais que seja uma das lutas mais pedidas, ainda assim é algo crível, é algo interessante de se ver. Não é algo tão absurdo no momento. Não é como se ele estivesse lutando contra o Oliver, por exemplo, que é um dos mais fortes da Terra, né? Mas enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comentando, se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, falou, fui!